Graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre funções do espírito do homem ou funções do espírito humano. Que bom que você está aí. Eu quero dizer para você que é uma oportunidade singular. Nós estamos crescendo e crescendo juntos e eu louvo a Deus pela sua vida, em o nome de Jesus. Vamos lá para a aula? Funções do espírito do homem ou funções do espírito humano. Pela palavra, como já disse, nós entendemos que o homem é tripartido, tricótomo. O homem é corpo, alma e espírito. O homem, então, é dividido em três partes. O espírito é aquela parte pela qual temos comunhão com Deus. Nós já falamos isso na aula anterior. É o elemento que nos dá a consciência de Deus. A alma é a parte que nos permite ter contato conosco mesmos. É a parte que nos permite ter consciência de nós mesmos. A alma é o eu, é, portanto, o centro da personalidade do ser humano. O corpo, então, por sua vez, é a parte material, onde os nossos sentidos físicos, a função básica é manter, então, o contato com o mundo material através dos 5 sentidos, não é? Audição, olfato, paladar, visão, não é? Então, nós verdadeiramente podemos entender pela palavra de Deus que o homem é tripartido, corpo, alma e espírito. Coloque isso no seu coração, não esqueça dessa verdade. E hoje nós vamos estar falando, ministrando sobre a função, então, dessa primeira parte, do espírito. As funções do espírito, então, possuem 3 partes básicas. E nós já temos falado, e eu quero aqui repetir, e nunca é demais repetir. Vou falar: intuição, consciência e comunhão. São as 3 partes básicas do nosso espírito. Nós vivemos hoje debaixo da aliança, onde todos são ensinados do Senhor. Você sabe que como chegou a saber de certas coisas, por exemplo, mas há algo em seu interior que diz que certas coisas não é verdadeira ou não são verdadeiras e outras não, e outras são. Chamamos isso de intuição. A intuição, o que é intuição? É a capacidade do espírito humano de conhecer ou saber algo, independente de qualquer influência exterior. A intuição é o conhecimento que chega até nós sem qualquer ajuda da mente ou da nossa emoção. As revelações de Deus e todas as ações do Espírito Santo se tornam conhecidas por nós, pela intuição no Espírito. Então, intuição é um saber que não tem origem na mente e nem nas circunstâncias ao nosso redor. Nós vemos na palavra de Deus, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, que as coisas do Espírito têm de ser discernidas pelo nosso Espírito. Jesus sabia no seu Espírito o que os outros estavam arrazoando. Você pode confirmar isso no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 8. Paulo foi constrangido no espírito. Você confirma isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículos, então, de número 22. Nessas referências, vemos a forma como se manifesta a intuição do espírito. A função da intuição. A função da intuição se manifesta pela restrição e pelo constrangimento. E o que é restrição?
A restrição é uma sensação de que algo não deve ser feito. E o constrangimento? O constrangimento é o impulso para que façamos aquilo que parece ser irracional e até mesmo contrário à nossa vontade. Eu vou repetir para você. Restrição é a sensação de que algo deve ser feito. Você não sabe explicar de repente por que precisa ser feito, mas você tem aquela certeza no seu interior de que algo deve ser feito. E o constrangimento? O constrangimento é um impulso para que façamos algo que parece irracional e até mesmo contrário à nossa vontade. Há uma diferença entre conhecer e o entender. O conhecer está no espírito, enquanto que o entender está na mente. Conhecemos algo através da intuição do espírito. A nossa mente é então iluminada para entender e traduzir o que a intuição conheceu. Na intuição do nosso espírito, conhecemos a persuasão do Espírito Santo. Na mente, entendemos a orientação do Espírito Santo. Eu vou repetir isso para você. Na intuição do nosso espírito, conhecemos a persuasão do Espírito Santo. Na nossa mente, entendemos a orientação do Espírito Santo. Nós falamos então sobre a função da intuição. E eu quero dar uma passada com você nessa oportunidade sobre a função, que é a segunda função, a da consciência. E o que é consciência? Consciência é a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Não segundo os critérios da nossa mente, mas segundo a sensação do Espírito. Anote esses textos e dê uma olhadinha depois. Romanos, capítulo 9, versículo 1, e Atos, capítulo 17, versículos 16. Comparando Romanos 9, 1 e Atos 17, versículo 16, concluímos que a consciência está localizada no espírito humano. E isso tem a ver com testificar, confirmar, recusar, acusar. São todas manifestações da consciência. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 1, ou melhor, 5, versículo 3, Paulo diz que em seu espírito julgou uma pessoa pecaminosa. Ele usou, então, o quê? A consciência do espírito para julgar. Frequentemente, a consciência condena coisas que a nossa mente aprova. Não é verdade? Você já passou por essa experiência? A consciência diz não, mas a nossa mente já tinha dito sim. Isso acontece constantemente. Então aí está algo para que você possa estar aprendendo e percebendo essa questão de espírito e alma, que Paulo diz que luta constantemente um contra o outro. O julgamento da consciência não é segundo o conhecimento mental, mas é segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Ainda falando sobre consciência, o princípio da árvore da vida e
o princípio do conhecimento do bem e do mal, deve ficar claro aqui nesta aula. Porque todas as vezes em que nós nos inclinamos para o conhecimento do bem e do mal, nós estamos comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, do qual o Senhor proibiu que comêssemos. Então, o desejo de Deus é que todos nós fôssemos conduzidos, guiados pelo seu Espírito, em o nosso espírito. Nós não andamos segundo o padrão moral de certo ou errado, ou seja, nós não andamos por vista, mas andamos por fé. E andar por fé é ser guiado, conduzido pelo Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito. A mente faz ponderações sobre certo e errado, mas a consciência não faz ponderações. A consciência apenas decide. Isso é certo, isso é errado. Quem sabe você não saiba explicar o porquê das coisas, mas tem essa percepção de maneira interna, profunda. Eu vou fazer isso, é certo. Ou não irei fazer isso, é errado. A mente, ela começa a razoar, fazer ponderações. E a palavra de Deus nos ensina que tudo que causa dúvida não provém de fé. Se você começar a razoar, que você começar a fazer ponderações, é o teu eu, é a tua mente e não o espírito. Ok? Então a consciência do espírito decide, isso é certo, irei fazer, não há dúvida. Não esqueça disso. Tudo que não provém da fé gera dúvida. Ok? Ainda, nunca devemos tentar explicar o pecado, justificando. Sempre que a nossa consciência recusar algo, devemos parar imediatamente. Há um princípio militar, eu como servi o exército, eu quero aqui destacar isso porque eu lembro, é automático, né? Diz assim, na dúvida, não faça. Na dúvida, não faça. Então, sempre que a nossa consciência julgar algo e se recusar a algo, devemos parar imediatamente. Se você não tem convicção, não faça. Porque tudo o que não vem da fé é pecado. Você quer um texto bíblico para embasar isso que nós estamos falando. Anote aí, Romanos 14, versículo 23. Na dúvida, não faça. A ação da nossa consciência também não depende de forma alguma do nosso conhecimento da Bíblia. Aquele que é nascido de Deus tem no seu espírito a voz do Espírito Santo a falar pela consciência. Ninguém jamais poderá dizer que não sabia. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus estaria conosco e nos conduziria, nos guiaria em toda a verdade. Então aquele é automático, aquele que é nascido de Deus, tem no seu espírito a voz do Espírito Santo falando em sua consciência. E ninguém, jamais, ninguém tem desculpa para dizer, eu não sabia. Porque o Espírito, ele nos conduz em toda verdade. Então nós falamos até o momento, não é, sobre a função da intuição e a função da consciência.
E eu quero nesta hora passar a dar uma visão sobre a função da comunhão. Anote esses textos e verifique depois. Lucas, capítulo 1, versículo 47 e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Toda a comunhão genuína com Deus é feita no nível do nosso espírito. Deus não é percebido de forma alguma pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos ou pelas nossas intenções. Ele, Deus, só pode ser conhecido diretamente em nosso espírito. Deus é espírito e somente o nosso espírito pode ter comunhão com Ele, pode ter contato com Ele. É no nosso espírito que nos unimos ao Senhor e é no nosso espírito que mantemos comunhão com Ele. O que é comunhão? Comunhão é adorar a Deus. Tudo que Deus faz, Ele o faz a partir do nosso espírito. Tudo que Deus faz com relação ao ser humano, ao homem, Ele o faz a partir do espírito do homem. É sempre de dentro para fora. Nunca esqueça o que eu vou lhe dizer. Nós que somos nascidos de Deus, que somos guiados e conduzidos pelo Espírito, nós não andamos por vistas, mas andamos pela condução do Espírito no nosso espírito, intuição, consciência e comunhão. Observe, eu falei sobre o princípio da árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. E é dentro desse contexto que se encaixa isso que vou dizer. Tudo que Deus faz é de dentro para fora. E tudo que o diabo faz, por sua vez, é sempre de fora para dentro. Ele tenta sempre atingir um corpo do homem, tentando atingir a alma do homem. Consequentemente, quebrando a comunhão do espírito do homem com o espírito de Deus e vice-versa. Sempre que formos adorar a Deus, devemos então nos voltar para o nosso coração, pois é no nosso coração que percebemos o nosso espírito. É no nosso íntimo. A obra de Deus em nosso espírito, ela já foi completada. Você sabia disso? Já foi terminada. A obra de Deus no nosso espírito é como que uma lâmpada que se acendeu. Jesus disse que o espírito está pronto. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 41. O nosso espírito, por sua vez, está pronto. Mas ainda precisamos ser aperfeiçoados pelo Senhor. É como que uma criança que acabara de nascer. Ela é perfeita, ela nasce perfeita, mas ela precisa, então, aprender a falar, ela precisa aprender a andar, ela precisa aprender a se alimentar, etc, etc e etc. Então, o nosso espírito, de fato, está pronto, mas ainda precisa ser aperfeiçoado pelo exercitar. Nós já fomos regenerados, nós já nascemos de Deus, e Ele agora habita em nosso espírito. O Espírito de Deus habita em nosso espírito. Então agora cabe exercitar o nosso espírito.
E nós exercitamos o nosso espírito para separar aquilo que procede da alma e aquilo que procede do espírito. E como nós devemos exercitar, então, o nosso próprio espírito? Eu quero dar algumas dicas aqui para você. Nós devemos exercitar o nosso espírito, em primeiro lugar, por meio do quebrantamento. Eu vou te dar um exemplo. A alma, ela encobre o espírito, assim como os ossos encobrem a medula. Se quisermos ver a medula, temos que quebrar os ossos. Então, é por meio do quebrantamento que nós exercitamos o nosso espírito. A alma precisa de fato ser quebrantada para perceber o espírito do homem. Segunda dica: como exercitar o próprio espírito. Eu disse que a primeira dica foi pelo quebrantamento, e a segunda dica é pela palavra de Deus. Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e que penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra tem o poder de separar a alma e o espírito. Eu quero dar ainda uma terceira dica para você: exercitar o espírito. A oração em línguas. No capítulo 14 de 1 Coríntios, no versículo 14, nós vemos que aquele que ora em línguas tem o próprio espírito orando, enquanto que a mente fica infrutífera. Quer exercitar o espírito? Ore em línguas, todo o tempo orando em línguas. Pastor, mas eu não entendo. Mas a própria palavra está dizendo que a mente fica infrutífera porque não entende. Mas o seu espírito está sendo edificado. Leia o texto, 1 Coríntios capítulo 14, leia o texto. Então você precisa exercitar o espírito, vai fortalecendo o espírito. Pelo quebrantamento, nós já falamos, primeira dica, pela palavra, pela oração em línguas, terceira dica, e agora nós vamos falar uma quarta dica para você exercitar o espírito. Você e eu, nós precisamos rejeitar a passividade. Observe, para que o diabo possa agir no homem, ele leva o homem a se tornar passivo. Sabe, aquelas coisas que você fazia com tanto amor, com tanta paixão, e você de repente se desgostou e foi parando, e você se tornou passivo. Eu vou ficar sentadinho aqui no meu canto, eu vou ficar aqui sentadinho na minha cadeira ou no meu banco, eu não quero mais me envolver com nada. Então, isso é uma ação do diabo. E você precisa rejeitar essa passividade. Por quê? Para que Deus possa agir, é preciso que o homem coopere exercitando a sua vontade. Você precisa estar ativo, fazendo alguma coisa. Observe uma coisa, Deus nunca chamou ninguém parado. Você vê em toda a palavra de Deus, todas as pessoas que foram chamadas por Deus estavam fazendo algo. E você precisa estar fazendo algo. E isso é de Deus. Você está exercitando o espírito.
Então, não esqueça, guarde isso no seu coração. Para que o diabo faça algo, ele torna o homem passivo. Para que Deus faça algo, ele torna então o homem o quê? Ativo. É preciso que você esteja cooperando com a vontade de Deus, exercitando o Espírito. Eu quero ainda dizer para você, nós vamos continuar estudando de maneira poderosa, não é? Falando na sequência sobre a função da alma, ou as funções da alma. Mas eu quero dar um resuminho aqui para você. Nós falamos que o homem é tripartido, que verdadeiramente é corpo, alma e espírito, e nós falamos na aula de hoje sobre as funções do espírito do homem, que também é 3 partes, basicamente: intuição, comunhão e consciência. Nós falamos detalhadamente sobre a função, não é, da intuição. Falamos detalhadamente sobre a função do espírito e falamos detalhadamente sobre a função da consciência. Eu dei aqui para vocês também 4 dicas. Eu quero repetir: como exercitar o espírito por meio do quebrantamento, por meio da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, orando em línguas e rejeitando a passividade. Eu espero, de alguma forma, ter cooperado com você para um pouco mais o seu conhecimento e crescimento. Eu desejo do mais íntimo de todo o meu ser que você possa ser abençoado através desse canal de bênção, em o nome do Senhor Jesus. Eu te vejo na próxima aula, onde nós vamos estar falando sobre as funções da alma. Você vai se descobrir um pouco mais, eu tenho certeza. Deus abençoe, forte abraço, até a próxima aula.